Fala aí, galera do canal, eu sou o Vascaíno, tô aqui mais uma vez para contar para vocês uma história sobre o Vasco da Gama. Meu nome é João Carlos, sou historiador e também falo aqui no canal para vocês. Se vocês curtirem, então se inscrevam no canal e também compartilhem para os seus amigos para que mais gente possa ter acesso aí ao nosso conteúdo. É isso, vamos pro vídeo. Então, quantas vezes nós já não falamos para algum amigo, vai ser o Gandula, vai lá pegar a bola. E quantos de nós vascaínos acreditamos que o fato de existir a profissão Gandula, talvez, no futebol, tenha se originado com o Bernardo Gandula em 1939, jogador argentino que jogou no Vasco? A verdade é que no próprio site do Vasco, um trabalho do Valmer Pérez, já citado aqui no vídeo, no canal, algumas vezes, e a qual eu tenho profunda admiração, porque já trabalhei com ele lá no Centro de Pesquisa do Vasco, é o historiador oficial do clube, né? Ele vai dizer um pouco sobre essa história, a qual eu li e quero trabalhar aqui com vocês ao longo desse vídeo. É isso. Bom, na realidade, o que muita gente não entende é que no futebol existem mitos e a história deve confrontar esses mitos. O mito é uma história que, por vezes, não é verdade. Bom, o que muita gente não entende é que a história tem que confrontar os mitos, mas não por isso a vida das pessoas deve existir ou consegue existir única e exclusivamente pela explicação histórica. A verdade é que todos nós, em todas as nossas atividades, de certo modo, envolvemos mito e história, né? Algumas crenças, algumas simbologias que acompanham a história. Então, a história confronta com fatos oficiais provados e comprovados, né? Através das fontes materiais ou imateriais que o historiador trabalha. E os mitos, por outro lado, né, podem ser réplicas de narrativas que vão se perpassando ao longo dos anos. Tradições inventadas, né, no melhor conceito de Hobsbawm, aqui fazendo uma aproximação de um termo que ele usou. Então, enfim, a verdade é que o Bernardo Gandula, que jogou no Vasco em 1939, que muita gente acredita que originou o termo, não foi ele. O Gandula no futebol não existe por causa do Bernardo Gandula. E vamos explicar um pouquinho sobre isso. Primeiro, entender que o Vasco vinha de um longo jejum de campeonatos que vai, na década de 40, se encerrar, por causa, né, do motivo do grande expresso da vitória. Então, na ocasião, o Vasco buscou jogadores argentinos e uruguaios, né, dos nossos vizinhos, que tinham um futebol, para a época, muito bom, né? Vale lembrar aqui que o Uruguai é o primeiro campeão do mundo, em 1930, já era campeão das Olimpíadas. Então, a gente tem que reconhecer que o futebol uruguaio e o futebol argentino, se hoje a gente já contrata jogadores sul-americanos, naquela época era uma unanimidade que esses jogadores poderiam ajudar. E na Copa Roca, né, que hoje seria essa Copa América de 1939, Gandula veio com a delegação argentina, Bernardo Gandula veio. O Vasco, então, sob a direção de Pedro Novaes, contrata uma série de jogadores sul-americanos para ajudar, então, o time a sair desse amargo sentimento de não conquistar títulos. E o Bernardo Gandula era um deles. E vem para cá todo cheio de pompa, o Vasco disputa o passe, é uma discussão enorme para ver se ele poderia ser ou não liberado. A imprensa carioca noticia isso de um modo muito amplo, olhando para essas contratações do Vasco e vendo com desconfiança. Um clube da colônia portuguesa, né? Um clube luso-brasileiro que contrata jogadores sul-americanos. Em que pé vai vir esse Vasco da Gama? Vale lembrar que na mesma década, o Flamengo, por exemplo, o grande rival do Vasco, está fazendo esforços para contratar jogadores já renomados, como o Domingos da Guia, o Leônidas da Silva, o Didi, entre outros, né, que vão inclusive desmistificar um pouco do afastamento do Flamengo das classes populares. O Renato Coutinho tem trabalho sobre isso, né, sobre como o Flamengo está pensando essa identidade nacional, inclusive contratando jogadores negros. Então o Vasco está no caminho meio que oposto, contratando jogadores sul-americanos. Só que o termo Gandula já existe bem antes do Bernardo Gandula, inclusive no vocábulo português. Então, se a gente for estudar a própria língua portuguesa, acredita-se que esse termo Gandula tenha entrado aí na sociedade, no circuito da sociedade carioca, que era a capital da República, com uma presença enorme de portugueses, inclusive mais do que em várias cidades em Portugal, no início do século XX. Então, Gandula poderia significar a entrega do governo, né? Inclusive o Valmer faz essa pesquisa, a entrega do governo de alguns pertences, alguns objetos ao exército,
para que ele pudesse vender e arrecadar dinheiro. Então isso eram chamados esses produtos, né? Vamos dizer assim, esses objetos eram chamados gandulas, né? Ou gandulas poderiam ser entregas de outras coisas. Tem inclusive um termo ruim. E no futebol, inclusive tem um jogador do Vasco em 1929 chamado de 84, que tem uma cobertura na imprensa sobre ele, de como ele era um jogador que pegava as bolas, né? E aí o termo gandula aparece, inclusive no futebol de outros estados também, né? O termo gandula aparece, o jogador, o goleiro que treinava, que melhorou seus reflexos como goleiro porque está ali em atividades como gandula, né? Inclusive esse 84 ao qual eu citei agora tem uma relação com o antigo campo da Moraes e Silva, que o Vasco já jogou no antigo campo da Moraes e Silva, aqui na Tijuca, né, no bairro da Tijuca, de onde eu falo. Então ele pegava as bolas ali. Os jovens, mais jovens, né, queriam ficar perto dos seus ídolos. Antigamente, no futebol, isso era mais comum, estar perto dos seus ídolos. Eles iam para o campo e ficavam pegando as bolas, né? A reposição não era tão rápida quanto hoje, ou com uma grande profusão de bolas ali disponíveis para a partida. Então nós estamos falando de uma época em que você ter pessoas disponíveis para facilitar o jogo, para facilitar a prática esportiva, não era assim como é hoje, né? A posição de gandula, muitas das coisas eram feitas ali no improviso e não tinha tanto problema. Ninguém olhava para o futebol e fazia essa grande crítica entre profissionalismo e amadorismo, até porque tudo estava criando-se ainda um determinado terreno para o futebol. E aqui no Rio de Janeiro, a própria palavra, o próprio conceito de gandula tinha outras definições. O Rio de Janeiro, que a gente também tem que falar algumas coisas bem específicas sobre a cidade, né? Que era a capital da República, com uma presença enorme de portugueses, inclusive mais do que em várias cidades em Portugal, no início do século XX. Então, gandula poderia significar a entrega do governo, né? Inclusive o Valmer faz essa pesquisa, a entrega do governo de alguns pertences, alguns objetos ao exército, para que ele pudesse vender e arrecadar dinheiro. Então isso eram chamados esses produtos, né? Vamos dizer assim, esses objetos eram chamados gandulas, né? Ou gandulas poderiam ser entregas de outras coisas. Tem inclusive um termo ruim. E no futebol, inclusive tem um jogador do Vasco em 1929 chamado de 84, que tem uma cobertura na imprensa sobre ele, de como ele era um jogador que pegava as bolas, né? E aí o termo gandula aparece, inclusive no futebol de outros estados também, né? O termo gandula aparece, o jogador, o goleiro que treinava, que melhorou seus reflexos como goleiro porque está ali em atividades como gandula, né? Inclusive esse 84 ao qual eu citei agora tem uma relação com o antigo campo da Moraes e Silva, que eu acho que já jogou no antigo campo da Moraes e Silva, aqui na Tijuca, né, no bairro da Tijuca, de onde eu falo. Então ele pegava as bolas ali. Os jovens, mais jovens, né, queriam ficar perto dos seus ídolos. Antigamente, no futebol, isso era mais comum, estar perto dos seus ídolos. Eles iam para o campo e ficavam pegando as bolas, né? A reposição não era tão rápida quanto hoje, ou com uma grande profusão de bolas ali disponíveis para a partida. Os Mets, como eram chamados, contavam com bolas limitadas. Então os jovens tinham que buscar as bolas nas ruas e tal, enquanto estavam rolando. Então esses eram os gandulas. Só que de onde então vem essa familiaridade com o Bernardo Gandula? Né? Por conta dessa enorme cobertura e da Copa Roca e do grande nome que o Bernardo e os outros argentinos tinham, inclusive mais nome do que resultados, porque pelo que o Vasco pagou, não é que tenha ido mal, mas os seus números dão uma média ali de talvez metade da participação em gols e assistências do que deveria, né, do que os jogos que jogou, vamos dizer assim. Não foi titular com uma grande unanimidade. A imprensa carioca noticiando isso direto, essas grandes movimentações do mercado, o termo gandula acabou coincidindo com a saída do Bernardo Gandula do Vasco. Porque no ano de 1940 ele sai do Vasco e vai para o Boca Juniors, clube que inclusive tinha disputado o passe dele com o Vasco em 1939. Então ele ficou pouco tempo no Vasco. Só que é deste ano que a Liga de Futebol aqui do Rio determina que os clubes tomassem como providência oficial a participação de gandulas. Então, ou seja, há uma deliberação oficial da entidade que
mas é a gestão do futebol carioca, de que houvessem gandulas oficiais. Isso seria uma responsabilidade dos clubes, né? Então, meio que é uma coincidência vir essa deliberação logo depois de todo esse ano de 39 de repercussão com o nome do Bernardo Gandula e também da saída dele. Então, acredita-se ao Gandula a criação dessa deliberação, vamos dizer assim, porque ele muitas vezes estava no banco, ajudava, pegando bola, mas esse termo é muito antes dele, né? Então, não foi ele que inventou o termo Gandula, não foi por causa dele. Mas também é correto a gente pensar, e aí a história vai falar também, tá vendo como existe o lado do mito, mas existe também o lado da história, de que como o Vasco era um dos principais clubes, né, e principalmente na década de 40, da capital da República. Naquela época, o Rio de Janeiro era a capital da República, com o melhor futebol. O Vasco é convidado pelo Sul-Americano de 1948 para jogar com os campeões, né, torneio que antecede a Libertadores, porque é campeão, tem o Expresso da Vitória e é campeão na cidade do Rio de Janeiro. Então, o Vasco ajudou a nacionalizar o termo, né? Essa confusão existe desde lá de trás. Então, foi exportado que o termo Gandula nasce no caso do Bernardo Gandula. E o Vasco eleva isso a condições nacionais, pelo tamanho dessa torcida e pela sua grande importância também ali na década de 40. É isso, galera. Eu espero que tenha ficado bem explicado. Muito mais pelo Valmer Pérez, historiador do Vasco, que tem tudo isso que eu falei, tem no site oficial do clube. Eu sugiro aos vascaínos que leiam, tá? Porque quem é vascaíno tem que acompanhar o site, tem que ler essas coisas, que tem interesse pela história do Vasco. Eu tô aqui também como papel de historiador e divulgando a pesquisa histórica que já foi feita. É isso, então eu espero que tenham gostado, que tenha ficado bem explicado. Tamo junto, um abraço.